Boa tarde, boa noite, Fortaleza, Brasil, São Paulo. É mais um momento bacana, especial. Feliz Natal para quem está nos acompanhando pelo Instagram, para você que está ouvindo esse podcast. A gente vai bater um papo aqui daqui de Fortaleza, né, direto para São Paulo, com a Bianca Penha, né, jornalista esportiva, que a gente vai bater esse papo aí, trocar essa ideia no dia do Natal, né? Dia especial. E a gente está aqui para conversar, para dialogar e falar sobre esse momento do nosso futebol, também a experiência jornalística, né? Vamos receber agora para essa conversa. Agradecer já quem está aqui nos acompanhando, né? Quem está aqui já nessa live, nessa tarde, né? Do dia 25. Boa tarde, né? Boa noite. Bom dia, Bianca. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. Tá recebendo a gente em pleno... Eu tô perdida nas datas. Hoje é sexta, né? Plena sexta de Natal. Foi assim um momento inusitado, né? Eu agradeço o convite que você prontamente aceitou, né? De bater esse papo. Eu sei que você também tem seus compromissos, sua agenda e pegou esse momento aí e cedeu pra gente bater esse papo. Eu agradeço muito também, viu, Bianca? Imagina, é um prazer A poder você conversar com você. Desculpa, inclusive, por marcar hoje, né? Justo no Natal, tirando um momento aí seu com a sua família. Mas tô muito, muito, muito feliz de poder participar, poder conversar. É sempre um prazer. Que é isso, a gente está aqui para conversar mesmo. Nossa família é você que está aí ouvindo, que está vendo esse bate-papo, né? E começando aqui, Bianca, começando assim, né? Falando um pouco de você, né? Que está ali trabalhando na equipe do Shane no campo, né? Grande Shane, repórter, comentarista, apresentando tabelas, né? Aquele programa, um programa muito bom, já acompanhei algumas vezes, que você com a Natália Santana está lá recebendo convidadas e dialogando aí, né? É interessante. E perguntar a você como é que surgiu aí essa sua paixão pelo futebol, como é que você, de repente, começou a se interessar pelo futebol. Foi antes ou depois do jornalismo? Olha, o futebol veio antes do jornalismo, na verdade, o esporte de modo geral. Eu gostava muito de vôlei, eu jogava vôlei pela escola e eu era apaixonada por vôlei, então meu sonho era trabalhar com vôlei, ser repórter para o vôlei. Aí eu fui fazer justamente a faculdade para poder trabalhar com isso e eu gostava de futebol, mas não era tanto assim. Aí com a convivência com todo mundo na faculdade, todo mundo gostava, o papo do barzinho era o futebol, a gente dava aquela queimada na última aula, sabe, para assistir o futebol na quarta-feira. E aí eu fiz, nossa, eu gosto muito disso. E o pessoal aceitava muito bem esse negócio de ter mulheres conversando e falando sobre o futebol. E aí eu comecei a me aventurar por aí e fui recebendo cada vez mais oportunidades. Trabalhei com o vôlei também, o que me deixa super feliz. Mas primeiro veio a paixão pelo esporte, depois pelo jornalismo. Interessante, eu conheci a Bianca, foi no curso do Shane, né? De narração esportiva, repórter. Foi uma oportunidade muito, assim, de trocar experiências e a voz a sua voz, Bianca, é diferenciada, né? Quando a gente escuta, já sabe que é você, a maneira que você fala, tem uma voz realmente diferente e é uma voz realmente que a gente vê com a técnica do jornalismo esportivo, né? Então eu ia perguntar justamente sobre isso, como foi para você entrar nessa equipe do Anderson Chene, né? Como é que você conheceu ele que é jornalista já conhecido, experiente, né? Repórter, narrador esportivo, né? Tem uma voz diferenciada. E assim, como é que foi para você participar? Como é que foi receber esse convite para entrar nessa equipe, né? Gente, é meio engraçado, assim, eu recebi o convite pelo Instagram. Ele me mandou mensagem aqui no Instagram, falou, olha, Bianca, eu acompanho o seu trabalho e tal, eu queria ver se você faz um jogo com a gente, seria um prazer receber você na nossa equipe. E aí eu fiquei, devem estar de zoeira com a minha cara, não deve estar falando sério, não pode ser um convite sério isso. Aí eu fiz, tudo bem, pode deixar, vamos combinar assim. E aí ele mandou de novo, daí eu fiz, opa, acho que é sério. E aí depois eu fiz, então vamos marcar.
E eu fiz o primeiro jogo, e no primeiro jogo já fiz com o Shane mesmo, já veio aqui assim, tremendo de nervoso lá no Allianz. Ainda tinha público, né? Então, lotado, muita gente, muita coisa. Eu nervosa, e aí ele falou assim, olha, a gente quer muito que você faça parte da equipe, se você aceitar, vai ser um prazer pra gente. Eu fiz, você acha que eu não vou aceitar? Lógico que eu vou aceitar. E aí eu vim e comecei no finalzinho do ano passado, na verdade, eu comecei a fazer parte da equipe do Anderson Chene. Aí veio, logo em sequência veio a pandemia, né? E a gente passou esse tempo todo mais em casa, né? Que você acabou, teve essa experiência de participar em campo, você falou, é uma experiência muito marcante, né? Para o profissional do jornalismo esportivo estar no estádio, né? Que é o palco do espetáculo, né? E com a torcida ainda mais, né? Que a gente está sentindo saudade da torcida. Mas você teve essa revolução, essa mudança, agora fazendo trabalhos em casa, né? Como é que está sendo essa vivência de fazer mais em casa, né? Tem acompanhado alguns jogos, mas muitas lives, muitos programas em casa, né? Como é que está sendo para você essa mudança, assim, né? Porque é um processo de adaptação também, né? Quando eu comecei, a gente já fazia esses jogos tubo, né? Que a gente assiste e transmite. Só que é muito diferente, porque quando você tá no ambiente, você tem uma visão melhor das coisas, principalmente para repórter, que tem que estar sempre olhando quem está se movimentando no banco, se vem alguma reclamação, você está de ouvido sempre alerta, né, para ver o que o técnico está falando, o que ele está reclamando. E quando a gente está fazendo assim online, você recebe só aquela imagem que a TV está te passando, então você não consegue captar todo o ambiente. E isso é um processo que fica um pouco mais complicado para o repórter, no caso. Mas o que a gente mais sente falta mesmo é da experiência de ver o torcedor do lado. Porque aí quando você tem esse clima, essa atmosfera, você consegue transmitir isso com mais facilidade, né? Você olhar para o lado, ver se o torcedor tá nervoso, se não tá, aquela mão apertada ou fazendo oração. Você já consegue transformar isso em informação. E eu acho que é o que eu mais sinto falta, ir pro estádio e ver a torcida lá, todo mundo reunida, todo mundo comemorando, vibrando. Porque o futebol, ele é muito a torcida. Ele é 90% a torcida. É como a saudade, né, da experiência da torcida. Quem está fora do estádio, não sei como é que São Paulo, eu acho que é parecido em todo canto. Aqui em Fortaleza tem o estádio Castelão, né? Do lado de fora as pessoas ficam lá esperando entrar do jogo, comendo churrasquinho, tomando a cerveja, batendo aquele papo, a resenha, né? Antes de começar o jogo, né? Então essa resenha, todo mundo sente falta, né? Porque voltou, até as pessoas podem assistir o jogo no bar, né? Aqui já está podendo um pouco assistir os jogos, né? Claro, tem um horário, a partir de 10 horas não pode, mas as pessoas voltaram, mas com aquelas restrições todas, né? E aquele medo, né, de se contaminar com o Covid. Então fica mais restrito, né? Mas dá saudade de como era antigamente os estádios, né? Você frequenta mais aí, você falou Allianz Parque, né? Mas já foi nos outros estádios também, né? Na Arena Neoquímica Arena, no Pacaembu, Morumbi. Já tive a oportunidade de trabalhar em todos. E cada um tem a sua vivência, né? Ali em volta do Allianz tem muito os bares que ficam cheios, ali na Caraibas, tudo. No Pacaembu tem as vendinhas que vendem aquele lanche de pernil, que você vai praticamente flutuando para o estádio, pelo cheiro que fica ali em volta, porque é delicioso, você vai morrendo de fome. Eu faço o jogo sempre morrendo de fome no Pacaembu e torcendo para quando sair eles ainda estarem lá para poder comer um lanche, porque é a melhor coisa que tem. No Morumbi também, ali no entorno do estádio, a torcida fica toda lá reunida antes de entrar. Então, quando você chega, já é uma atmosfera muito diferente, né? Com toda aquela torcida, eles fazem o corredor para o ônibus entrar. É lindo, assim, de ver. Aqui tem menos gente em volta, no entorno. A do Corinthians, né, na Neoquímica. Eu acho que por já ser direto conectada meio com o metrô, a torcida chega toda junta já, fazendo um caminho só.
e aí vem, mas assim, você escuta de lá de fora, quando eles ainda nem chegaram, você já tá ouvindo a torcida chegando. Com a bateria, com os gritos, e aí eles vão entrando no estádio e aquilo vai tomando uma proporção que você não imagina, porque vem um som de fora e do nada esse som vai ficando forte, 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 forte. Quando você vê, tá lotada já a arquibancada, todo mundo pulando, bandeirão, tudo. E é muito sensacional. Eu sou apaixonada por ver as torcidas e então esse entorno do estádio que você tá falando eu adoro. Eu sempre chego antes, vou ali, fico olhando o torcedor, vendo como que tá a expectativa dele pro jogo. Até pra gente ter essa experiência também, né? Porque eu falo que não tem técnico melhor que o próprio torcedor, que tá lá acompanhando, tá sabendo tudo. Com certeza aqui também tem outro estádio que é menor, né? O estádio Presidente Vargas, fica no bairro do Benfica, é um bairro universitário, um bairro boêmio, que às noites tem os barzinhos tocando forró, rock, samba, pagode, todo tipo de música. E o estádio fica próximo aos bares. Então é tradicional a galera se concentrar nesses bares antes do jogo, e depois do jogo, quando acaba, todo mundo vai pro bar, ouvir música sertaneja, ouvir só as músicas até tarde. É muito bom o estádio Presidente Vargas, um dia que quando essa pandemia passar, né, vocês puderem viajar, quem sabe cobrir um jogo aqui, vocês perceber que esse bairro que é muito interessante, assim, eu acho que é a cultura que está em torno do futebol que conta também, né, eu acho interessante isso, né. Não, com toda certeza. Eu falo que cada estádio que a gente conhece é sempre uma emoção, sempre uma história diferente. Você conhecer ali o entorno do bairro, o bairro ele tem muita conexão, né? A gente fala sobre o Juventus, por exemplo, ali você foi na Javari não comer canole é praticamente não ir, então faz toda a estrutura conta bastante, né? Quando você vai na Argentina lá, por exemplo, na Bombonera, todo o bairro ali, né, do Boca, todo o bairro é azul e amarelo, então tudo isso conta bastante e o entorno do estádio é onde começa realmente o futebol. Você vai entrando ali, conhecendo as pessoas, vendo como eles se adaptam com essa relação com o esporte e começa dali, dos entornos do estádio. É verdade. Mandar um abraço para o Débora Arruda, David Barbosa, tem uma galera que está acompanhando aqui. E S. Luana, né? Falando aqui. Outras pessoas que acompanham, que eu acho que é amigo da Bianca, né? Que já passaram aqui umas mensagens, já aqui. Acabou passando, eu não vi, né? Mas mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando esse bate-papo. Agora, Bianca, nos últimos meses, nos últimos anos para cá, né? As mulheres estão tomando conta do futebol, né, do espaço no jornalismo esportivo, né? Aí eu pergunto a você, já é possível dizer assim que elas já conquistaram o respeito, já conquistaram realmente o seu espaço, já pode dizer que tem um pouco de igualdade aí já está chegando você vê alguma luz no fim do túnel em relação à participação da mulher, já tá melhor do que era antes? Tá bem melhor do que era antes, mas não dá para dizer que a gente já conquistou o espaço e conquistou a igualdade. Ainda é porrada atrás de porrada, muita gente achando que você tá lá por questões estéticas ou porque você conhece alguém, quando na verdade você tá trabalhando muito o tempo inteiro, fazendo curso, e eu falo isso para todo mundo, assim, quando eu decidi que eu ia fazer isso da minha vida, eu fiz teatro, eu fiz canto, eu fiz várias coisas que me ajudassem a ter uma dicção melhor, que eu pudesse me expressar de forma mais coerente e conseguir encarar uma câmera. Todas as coisas que eu fui fazendo foi para poder me tornar uma profissional dessa área. E aí depois a pessoa fala assim, mas quem que você conhece que você conseguiu trabalhar em tal lugar? Eu falo, não conheço, na verdade. A gente está lá trabalhando, fazendo as coisas muitas vezes de graça para você poder divulgar o seu trabalho. E aí surge uma oportunidade de você conseguir trabalhar realmente com isso. Mas, assim, a gente ainda ouve muita coisa, passa por muita situação. Tem gente que fala que apoio só porque tá na moda, não consegue valorizar que é uma profissional assim como qualquer outro homem que decide ingressar nessa área, que tá lá tentando só fazer o trabalho dela. Então, ainda tem muito preconceito, mas cada vez mais na base da força e da competência a gente está se inserindo nesse mercado.
A gente via muito, antigamente, nos programas esportivos, sempre o apresentador colocava uma mulher do lado, como se fosse um assistente de palco, né? Tipo o Milton Neves, né? Que colocou a Renata Fã muito tempo assim, né? Mas depois ela conquistou o espaço dela, hoje ela apresenta como jornalista o próprio programa, né? Então acho que essas pequenas conquistas que são importantes para marcar terreno. Hoje a Ana Thaís, né? A gente acompanha ela sempre ela está lá, agora não está sempre de manhã no programa aquele encontro, né, da TV, ela está participando, sempre estou acompanhando, é muito legal o comentário dela e outras pessoas que a gente está vendo que estão surgindo, mulheres, como você falou, né, a gente não deve colocar numa equipe esportiva uma pessoa para dizer, eu estou botando uma mulher, porque está na moda, né, a gente tem que buscar dar oportunidade para as pessoas que têm o talento e dar oportunidade para as pessoas que precisam, né, que mostram que tem um dom do futebol, gostam do futebol, né, tem aquela paixão, né, e fizeram o seu desejo de entrar nessa carreira, né. Eu acho que independente de homem e mulher, eu acho que a gente tem que valorizar a competência em primeiro lugar. Claro, a mulher é tratada de forma diferente, e por isso que ela tem que ser olhada também de uma forma diferente, né, com mais carinho, com mais respeito, com mais atenção, para a gente não ver só como você falou, só a parte estética, né? Só porque você vê que a mulher é bonita, aí não, mas olhar o trabalho dela, profissional, como você falou, se esforçou, fez teatro, fez tudo isso para chegar onde chegou, né? Eu acho que é isso que é importante, né, Bianca? Então, eu acho que a gente tem que parar de olhar essas questões físicas e realmente valorizar a vivência da pessoa, a experiência da pessoa e o trabalho dela, sem olhar se é uma voz feminina, se é uma voz masculina, se é um homem, se é uma mulher, se é bonito, se é feio. A gente, na época da Copa, quando foi ter a Copa Feminina, teve uma emissora que ela ia lançar um curso para escolher uma narradora, e aí pediram para mandar o trabalho, o material, com uma foto de rosto, uma foto de corpo, de frente e de perfil, para que pudessem analisar. E aí a gente falou assim, nossa, mas por que para a mulher precisa de toda essa análise de corpo, se a gente vê que 90% dos narradores homens não têm o físico bom, não são bonitos, só estão ali por causa do trabalho, né? Pela competência deles. Então, é uma questão que a gente fala assim, por que a mulher precisa, além de ser competente, além de entender, tem que ser bonita, tem que ser alta, tem que ser magra, tem que ser loira, tem que ter olho claro, tem que obedecer um padrão estético. Ela tem que estar lá pela competência dela. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar mais currículo, olhar mais experiência, vivência, competência, trabalho, e menos a forma que a pessoa tem. Com certeza, eu acho que isso é um processo de mudança, de ruptura, né? Não muda da noite para o dia, mas é um processo ao longo dos anos que vai mudando. Eu acho que já avançou muito nos últimos anos, né? Eu acho que mas vai avançar mais ainda, eu espero isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Campeonato Paulista, né? Que é o campeonato que vocês, feminino, né? Que vocês estavam cobrindo aí, né? Que eu acompanhei, vocês estavam fazendo a cobertura, né? E o Corinthians foi o campeão, né? O campeão paulista. O Corinthians venceu esse campeonato. Teve aí a escolha aí das pessoas que estavam destaque, né? As mulheres do time. A Érica, né? Pelo lateral direito, Catiúcia, meia Gabi, Zanetti, a Gabi Nunes, alguns destaques que eu andei pegando aqui, mas tem outros destaques que apareceram no Campeonato Feminino de Futebol Paulista, né? Você poderia falar mais de alguns que você pode dizer sim, para quem não está acompanhando, né? Eu sei que também passou na Band esse campeonato, né? Passou assim, alguns que passou com vocês transmitiram, mas ainda tem muita gente que não acompanhou, né? Ainda tem esse olhar que tem que ainda melhorar ainda pelo futebol feminino, né? Mas para quem não acompanhou, como foi esse Campeonato Paulista, né? Olha, eu acho que assim, a gente pode primeiro destacar um clube que eu posso colocar, que é o Red Bull Bragantino, que montou o time esse ano e já veio com força total, já chegou ali numa semifinal
um momento bem importante, né? Conseguiu ir muito bem na competição, tá com a Camila Orlando como técnica, montou um time sensacional, um trabalho muito bem feito pela Camila Gozzi, pelo Thiago Escuro. A gente tem que sempre respeitar aí esse Red Bull Bragantino, que chegou chegando, chegou forte. Você pode colocar ele como um dos grandes destaques do campeonato. Eu acho que a gente pode valorizar muito esse campeonato por ter acontecido de forma tão segura, com a direção da Ana Lorena, que foi o primeiro ano em que a Ana foi responsável pelo campeonato, então é um dos pontos que a gente pode falar. E de destaques de atleta, a Gabi Zanotti, por exemplo, ela é de outro mundo, é extremamente qualificada, não tem como você pensar num meio de campo e não pensar em Gabi Zanotti. Ela é perfeita, não tem outra coisa para falar. Ela finaliza bem, ela cruza bem, ela tem uma visão de jogo excelente. Ela é realmente uma jogadora muito completa. A gente pode valorizar muito também a Dandara, que é do Red Bull Bragantino, uma jogadora jovem, atacante, tem velocidade, tem o drible, é muito boa. Acho que duas goleiras que se destacaram muito, a Yolanda e a Carol, foram duas grandes goleiras que a gente pode também ficar de olho e ver uma nova geração chegando, sabe? O Santos com as meninas, o São Paulo também trouxe muitas meninas da sua categoria de base. Então, para a gente que acompanha há mais tempo, conseguir ver essas meninas que estão sendo formadas nas categorias de base é muito legal, porque é uma coisa que a gente cobrava antes, que não existia. E hoje a gente fala, olha, fulana tá vindo da categoria de base, não sei o quê. Quanto tempo a gente não esperou para poder dar uma notícia como essa, né? Para poder falar, olha, a Eriquinha tá subindo, ela jogou o campeonato sub-17, né? Veio da categoria de base aí do Santos e agora tá no profissional. Então isso é bem bacana e a gente já pode falar isso. E eu acho que é um dos pontos também que a gente pode destacar do Campeonato Paulista, que também em meio à pandemia teve o campeonato de base mais um ano, né? O quarto ano seguido que a gente teve aí um sub-17. Que bom, que legal, que bacana a gente ver essa mudança no futebol feminino. A própria treinadora da seleção, né, a Pia, né, que é uma treinadora que eu vejo que tem uma mente aberta, ela chegou e fez algumas mudanças, né? Você vê, ela se adaptou um pouco à cultura até local, né, do Brasil e tem tido um olhar diferenciado. Até o próprio corpo diretivo da CBF mudou, agora é mais mulheres, né? Mudou totalmente de mulheres, né, na verdade. Essas mudanças são importantes, né? Eu acho que valoriza mais ainda o futebol feminino, né? E eu queria assim, falar um pouco com você sobre o Brasileirão A2, né? Que, antes de falar sobre o Brasileirão da Série A, né? Mas que vai ser vai ser no próximo ano, né? No caso, não vai ser esse ano ainda, né? Vai ser, eu acho que começa em março, né? O Brasileirão Feminino. Eu sei que já teve esse ano. Pode falar. O Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, a final foi contra o Avaí Kinderman. Foi o primeiro ano que as finais foram disputadas nos grandes estádios, então tivemos jogos no Allianz Parque, tivemos jogos na Ressacada, tivemos jogos na Neoquímica. Foi muito incrível acompanhar essas mulheres talentosíssimas brilhando nos grandes estádios. E esse ano o campeão foi o Corinthians, de novo. Corinthians campeão brasileiro e campeão paulista. Vencendo tudo, né, o Corinthians. Agora sim, eu falo do Brasileirão da Série A2, que tá tendo aí a definição das semifinais, né? O Real Brasília contra o Napoli e o Botafogo contra o Bahia, né? Os 4 times subiram, né, para a Série A. Inclusive o Botafogo eliminou o Ceará, né? O time do Ceará quase chegou lá, bateu na trave, mas aqui também está tendo um trabalho muito bonito no futebol feminino, tanto do Ceará como do Fortaleza, né? Mas aí você chegou a acompanhar esse feminino da Série A2, como é que você vê essas equipes aí que estão chegando aí na reta final? Tem uma moçada boa aí também, né? As mulheres se destacando também aí, né? Cara, é muito incrível a gente, na verdade, ver que tem agora uma Série B de Campeonato Brasileiro Feminino. Isso eu acho incrível, a gente vê times cada vez mais surgindo com bons trabalhos. O trabalho do Bahia precisa ser muito exaltado. Montou uma equipe muito boa e
com uma estrutura muito bacana para as atletas, e a gente antes reclamava bastante dessa parte que o norte, de forma geral, no Nordeste, acaba sendo um pouquinho mais ríspido, né? Um pouquinho mais duro com as mulheres dentro do esporte. A gente teve maus exemplos vindo do Vitória, por exemplo, e a gente ficou, não é assim que trata, não é assim que faz. E aí logo depois vem o Bahia mostrando sua força, mostrando que vai valorizar assim as meninas. E eu acho muito legal a gente acompanhar esses trabalhos, a oportunidade de subir para uma categoria principal. E o ano que vem vai ter mais ainda disputa nessa Série 2. A gente já pode colocar o Red Bull Bragantino, que eu estou muito feliz com o trabalho deles nessa Série A2. Eu tenho certeza que vai fazer um grande campeonato também. E eu acho que essa é um passo que o futebol feminino deu e que não vai mais regredir. Cada vez mais vão ter competições, vão ter calendários cheios, vão ter mulheres mais treinadas taticamente, com a técnica desenvolvida à excelência, porque vão começar a treinar mais cedo, vão começar a entender as estatísticas e as formas de jogar do futebol. E a gente vai ter um futebol sempre cada vez mais qualificado e com mais competições surgindo. Hoje a gente já tem os campeonatos regionais, né? A gente teve a final do Mineiro esses tempos, teve a final lá no Sul também, o Inter venceu. Então, são realidades que vão acontecendo e que vai crescer o futebol feminino de modo geral, com certeza. E o Shuri Rodrigues perguntou sobre o Taubaté. Não sei se tem informações do Taubaté. Tá jogando também futebol feminino? Tá jogando. Foi no Campeonato Paulista, foi um dos destaques. Eu até falei da Yolanda, né, a goleira deles. É excelente. Eu sou fã do trabalho dela. Taubaté que tem as vitórias. Tem a Vitória Lisa, a Vitória Júlia, a Vitória... Todas as vitórias possíveis jogam lá no Taubaté. É uma equipe forte que vem se estruturando também, vem crescendo com o passar dos anos. Cada ano que eles vêm, a gente consegue ver uma equipe mais profissional, mais qualificada. E eu gosto bastante do trabalho do Taubaté também. E a gente falou do Corinthians, você falou já que foi campeão brasileiro, campeão paulista. Hoje, o Corinthians é a maior força, né, do futebol feminino. Hoje tem outras forças, assim. Tem o Santos também, né? Já foi campeão da Libertadores, né? O Santos. Tem esses times aí brasileiros que estão se destacando, esses dois, mas tem outros que você pode destacar, ou seriam mais esses dois no momento? O Corinthians hoje, ele é a equipe a ser batida em qualquer competição. Quando a gente fala do Corinthians, a gente fala de um trabalho feito à excelência, não só dentro de campo, mas fora também, com estrutura de academia, viagem, alimentação, tem psicólogo. As meninas realmente têm um trabalho fora, né, o campo, muito bom no Corinthians. E por isso que vem crescendo tanto. Eles tentam o tempo inteiro fazer campanhas melhores do que as próprias campanhas. O Corinthians hoje ele está no Guinness Book, né, como recorde de jogos de vitórias seguidas. Tanto masculino quanto feminino do mundo inteiro. Quem tem o maior recorde de vitórias consecutivas é o Corinthians feminino. Então, é um trabalho muito bom e que a gente pode valorizar muito porque mantém a sua base, né? Desde que foi refeito, que se montou novamente essa equipe, vem mantendo uma base, trazendo algumas peças pontuais, né, para algumas posições e só qualificando cada vez mais a equipe. Tanto que o Arthur Elias, que é o técnico, ele fala que o Corinthians não tem uma equipe titular e uma equipe reserva. Ele tem a equipe que está jogando naquele dia. Então, pode variar o tempo inteiro, porque o elenco é muito qualificado de modo geral. Mas outros trabalhos vêm chegando com força. Eu já destaquei o Red Bull Bragantino, que chegou esse ano, mas chegou com muita força. A gente tem o Palmeiras, que tem uma parceria com o Vinhedo, dá uma estrutura maravilhosa para as meninas. É um dos times que, aliás, é o único time feminino que todas as atletas
tem patrocínios pessoais. Todas as atletas são patrocinadas pela Puma, então isso é muito legal. A gente tem o Santos que vem fazendo, e o São Paulo também, que vem fazendo um bom trabalho com a base e evoluindo essas meninas. A Ferroviária, que sempre é um destaque positivo. O São José vem crescendo, o trabalho que vem fazendo. O Inter tá com um time sensacional. Tinha a Duda lá coordenando essa nova fase do futebol feminino. A Duda, que agora foi para a seleção, a coordenadora da CBF agora, mas é um trabalho muito bem feito e cada vez mais a gente vai ver trabalhos bem feitos. O Atlético Mineiro também está fazendo um bom trabalho com as meninas. Eu acho que se a gente olhar direitinho aí, tem muito time que já está percebendo que o futebol feminino é uma realidade e precisa ser tratado de forma séria, porque daqui a pouco, quando forem olhar, vai estar com o rival com 90 títulos e eles não começaram ainda, então vai ser mais difícil correr atrás depois. Começou um pouco com essa obrigatoriedade de times masculinos que estão na Série A ter times femininos também, né? Mas teve que ser forçada a barra, né? Porque o pessoal não abria a mente para ver que isso era importante ter o futebol feminino no contexto do clube, né? Porque o clube, tem muitos clubes que não é só futebol, tem futsal, né? O próprio Corinthians tem futsal, tem time que tem basquete, né? Então a gente vê que o futebol feminino também era algo que era importante ser criado. Agora sim, com tudo isso, essas mudanças, essas, digamos, revoluções que estão acontecendo nos últimos tempos, né? É possível dizer que jogadoras consagradas podem ser repatriadas aqui que estão jogando fora, né? Podem ser repatriadas para o futebol, para jogar o futebol nacional e ver esse futebol como algo atrativo para elas, assim, para elas desenvolver a carreira delas, porque elas acabam indo para o PSG, para algum time dos Estados Unidos, porque lá paga melhor, né? Então elas são pela questão financeira. Mas tem como dizer ainda que dá para segurar essas mulheres aqui e trazer algumas também que estão jogando fora para cá? Eu acho que, assim, além da questão financeira, os Estados Unidos, eles têm muita bolsa para atleta lá, né? Então, você consegue ter um ensino, uma estrutura com base na sua carreira. E isso é muito legal, de você poder conciliar um estudo numa grande universidade com bolsa de 100% e ainda desenvolver o seu futebol, seu nível técnico. Então, essa é uma característica que vai ser muito difícil aqui no Brasil, de modo geral. Não estou falando só para o futebol feminino. O Brasil, infelizmente, não tem essa estrutura de esporte e educação trabalhando juntas. A gente fala isso não só no futebol feminino, mas em todas as modalidades. Lá nos Estados Unidos, você ganha bolsa para ser atleta, independente da sua função. Você pode ser esgrimista, você pode ser lutador, você pode ser o que você quiser, mas você vai ser valorizado como atleta e como pessoa, né? Você vai ter oportunidade de estudo com isso. E eu acho que esse é um dos pontos que mais levam as nossas jogadoras para fora. Mas o futebol aqui está crescendo, está se desenvolvendo e as atletas já têm condições, sim, de ter uma carreira, uma estrutura aqui no Brasil. A gente vê alguns casos de meninas que estavam fora voltando, né? A Janaína, a Camilinha, a Tamires, todo mundo voltando e conseguindo desenvolver um bom nível aqui no Brasil. Pelo nível do futebol, sim, eu acredito que a gente consegue segurar essas meninas, trazê-las para cá, mas se a gente pensar em toda essa estrutura que outros lugares oferecem, ainda é muito favorável você fazer essa transição, né? A Aline Milene da Ferroviária, por exemplo, foi para lá, estudou, se formou em negócios e enquanto jogava futebol, voltou para cá formada, com inglês perfeito e também jogando em alto nível. É verdade. O Shuri Rodrigo perguntou assim, no futebol feminino ainda hoje a entrada é gratuita, isso não faz diferença financeira para os times? Eu não sei dizer se é gratuita ou não. Você sabe dizer, Bianca? Varia muito do clube, mas a grande maioria é gratuita. Mas eu acho que não faz tanta diferença financeira, porque hoje o futebol feminino ele está buscando vitrines. Então, quando você coloca de forma gratuita, você leva o público para conhecer
E aí, quando tem um público, as empresas se prontificam a patrocinar, porque aí vai ter gente vendo, né? Então, se você tem um estádio com 18 mil pessoas, 20 mil pessoas, você tem 20 mil pessoas vendo a sua marca. E aí você consegue trazer patrocínios por conta disso. Hoje, se você colocar um valor pago, muitas pessoas, ainda por ter esse preconceito com o futebol feminino, vão deixar de comprar, vão deixar de presenciar. Então, você atrai por ser gratuito e conquista pelo que é mostrado dentro de campo. E a parte financeira vem com os patrocínios, com as televisões querendo transmitir os campeonatos, e assim você vai crescendo a modalidade e a parte financeira deles também. Com certeza. Agora, mudando um pouco de assunto, falar um pouco do racismo no futebol, né? A gente teve recentemente o caso Gerson. Ele foi supostamente agredido verbalmente pelo Ramires, né? E ele falou que foi agredido, o Ramires disse que não agrediu ele verbalmente, né? Está sendo analisado as perícias técnicas dos clubes, né? Tanto do Flamengo como do Bahia, estão analisando esse caso. Mas aí, no caso, perguntando para você, né, que não só teve esse caso, teve outros casos aí, né, aquele jogo lá do PSG, que todos os jogadores acabaram saindo de campo, né, depois do árbitro ofender o técnico do outro clube que enfrentou o PSG, e outros casos que a gente vem enfrentando no mundo, né, ainda. Você acha que é possível a gente vencer esse preconceito racial ainda no esporte? É possível a médio prazo, a longo prazo? Quando é que você acha que a gente vai poder se livrar dessa situação? Sempre vai sempre existir esse preconceito dentro do futebol com as pessoas de cor ou de denominação diferente? Você acha que é possível a gente conseguir vencer isso? Olha, falar sobre o racismo é uma questão complicada para mim, porque não é o meu local de fala. Eu sou branca, eu tenho meus privilégios brancos e eu sei disso. Mas eu acho que o esporte ele é um recorte da nossa sociedade. A gente não pode tirar e achar que ele é um mundo perfeito, um mundo à parte. O que acontece lá dentro é o que acontece na sociedade de modo geral, mas você tem câmeras apontadas ali dentro e você tem como comprovar o que foi dito, o que foi feito lá dentro. Então você acaba criando uma dimensão maior, uma noção, uma ideia maior, porque você consegue ver, rever, colocar, ver todo mundo comentando sobre aquilo. Mas não deixa de ser o que acontece todos os dias nas nossas ruas, o que a sociedade traz. Então, só que se acontecer aqui com o meu vizinho, por exemplo, ele não tem como comprovar, ele não tem como colocar na mídia, ele não tem essa grande exposição para poder falar sobre isso, para poder debater sobre isso. Então, o futebol ele vai ser sempre um recorte da nossa sociedade. Hoje a nossa sociedade é machista, é preconceituosa, é todas essas questões que vão para o futebol e vão continuar fazendo parte do futebol. É uma sociedade homofóbica e isso também a gente vê dentro do esporte. E são muitas as questões que o futebol ele dá essa ideia de ser mais por estar o tempo inteiro em foco. Mas o futebol não deixa de ser um pedacinho ali da nossa sociedade. São as mesmas pessoas que estão na rua fazendo essas mesmas coisas, estão dentro de campo fazendo as mesmas coisas. O que é chato a gente infelizmente, deixar de falar dentro de campo, do futebol em si, para falar disso, né? Mas a gente acaba falando porque acaba acontecendo coisas que a gente acaba sentindo as dores, né? Como você falou, a gente às vezes não tem a mesma, não é negro, né? Não sente na pele, né? Que a gente é branco, mas a gente não sente na pele o que o negro sente, né? Mas a gente acaba sentindo a dor dele porque a gente pensa como é que deve ser, né? Ele se sentir toda vez onde ele passa, as pessoas olharem de uma maneira diferente para ele, sempre com aquele olhar de julgamento, né? Então é lamentável que isso ainda aconteça no futebol, né? Espero que isso deixe de acontecer no futebol, mas como você falou, é um reflexo da sociedade, né? As pessoas fora do futebol fazem isso, né? Então, acaba que dentro do futebol tem aquele pessoal também que faz essas coisas lá que não são legais, né? Eu acho que ficou alerta, né? Pra gente amadurecer e ver que todo mundo pode ser respeitado, independente da sua cor, da sua classe social, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo merece respeito, né? Agora sim,
falando um pouquinho sobre o Brasileirão masculino, né? Que tá em uma briga grande, né? Aí, São Paulo aí, 53 pontos, Flamengo 48, Atlético Mineiro 46, Inter 44, Grêmio 42. Aí eu vou perguntar para você, eu falei esses times aqui, né? E eu queria perguntar a você, até onde é que vai a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, na sua opinião, de comentarista esportivo, de repórter, de cronista esportiva, olhando assim esses números aqui, essas equipes, né? Olha, esse ano está sendo um ano muito atípico, né? A gente vê que a ponta do campeonato já foi de tanto clube esse ano que a gente não via fazia tempo, né? Eu acho que a pandemia colocou um sinal de alerta aí em cima de todo mundo, porque às vezes a campanha está vindo muito bem e tem um surto de Covid, e aí você acaba perdendo 3 jogos seguidos, daí o outro time se recupera, teve mudança de técnico, teve tudo mais essa questão da pandemia. Então, acho que essa disputa ainda vai bem longe, viu? Porque o São Paulo agora está dividindo as suas atenções, né, com a Copa do Brasil. A gente tem o Grêmio também dividindo atenção. É mais complexo quando a gente sabe que quem está na ponta não está só focado no Campeonato Brasileiro, porque você acaba poupando suas peças para uma outra decisão, e aí você perde aqueles 3 pontos que eram fáceis, então eu acho que ainda vai até o final. Eu acho que esse vai ser o campeonato que a disputa ali na ponta vai ser até o final, não vai ter aquele que a gente fala assim, já foi, esse campeonato já foi, já não tem mais graça, vai até o final. A gente lembra que você falou de mudança de liderança, o Vasco chegou a liderar o campeonato, hoje está na zona de rebaixamento, né? Atlético Mineiro, o próprio Inter, né? Depois trocou o técnico aí e o Abel Braga não conseguiu manter o rendimento. O Flamengo, que mudou de treinador também, né? Tirou o Rogério Ceni aqui do Fortaleza, né? Deixou a torcida do Fortaleza magoada. A torcida do Fortaleza tá sofrida, viu? É tipo aquele relacionamento quando uma pessoa termina o relacionamento, mas dos dois não queria terminar, aí fica aquela sofrência. É igual o que aconteceu aqui entre o Ceni e o Fortaleza, e vão se encontrar agora, viu? Final de semana. Eu acho. O Flamengo vai estar aqui jogando com o Fortaleza. Eu acho que a torcida do Fortaleza já foi muito boazinha com o Rogério Ceni. A primeira vez que ele deixou, eu já não aceitava de volta, não. Porque eu não acho certo o que fez. E eu comentei um pouco antes dele sair que eu não achava certo que ele deixasse o Fortaleza nesse momento, e ainda mais para pegar um outro trabalho onde ele não ia ter tanta segurança. Que o Fortaleza, querendo ou não, foi o time que fez o Rogério Ceni ser conhecido e respeitado como técnico. Porque na primeira oportunidade que ele teve no São Paulo não foi bem. Aí foi pro Fortaleza, foi bem pra caramba, conquistou a torcida, todo mundo olhou, fez, nossa, parabéns, Rogério. Aí ele foi e abandonou para ir pro Cruzeiro. Aí não deu certo no Cruzeiro, bateu lá arrependido e a torcida aceitou de volta. Eu já não aceitava. Eu ia falar, não, você não quis sair? Se vira, bem feito. Mas aceitou de volta e a gente vai lá e faz de novo o mesmo erro. Eu espero que ele não tente voltar de novo pro Fortaleza, mas que se ele tentar, o Fortaleza fale, não, você acha que a gente é o quê? Sua segunda opção? Não vai me tratar assim, não. E deixar o Rogério Ceni aprender que não se faz assim com o clube, porque tem muito técnico que reclama de não ter sequência, de não conseguir mostrar o seu trabalho, e aí quando o Fortaleza abre as portas, consegue dar sequência, consegue fazer um bom trabalho, ele vira as costas andando. Então eu acho errado. É engraçado mesmo, porque ele, além de magoar a torcida do Fortaleza, ele magoou um pouco a torcida do São Paulo, porque existia um pré-acordo aí entre o Rogério Ceni, segundo Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi, né, que existia um acordo aí entre os presidenciáveis do São Paulo e o Rogério Ceni, para ele, no fim do Campeonato Brasileiro, ir para o São Paulo, né? Existia esse acordo. Aí acabou que ele rompeu com Fortaleza, rompeu com São Paulo, e cresceu os olhos para o Flamengo, que era a menina dos olhos, como o pessoal fala, do futebol na América do Sul, né? Então aí o Flamengo está um pouco desestabilizado, mas você acha que ainda o Flamengo tem possibilidade de brigar pelo título ou ainda está mais para o São Paulo aí?
Eu acho que o Diniz está fazendo um trabalho muito bem feito. E se o São Paulo tinha essa ideia de jogar fora esse trabalho do Diniz e trazer o Rogério Ceni, eu acho que também estava errado, porque a gente sabe que o elenco do São Paulo não é tão grande, né? Tão com grandes nomes e está conseguindo fazer bons resultados, né? Tá conseguindo criar uma forma de jogo convincente e que traz bons resultados aí o técnico Diniz. Eu acredito que o São Paulo hoje ele é o grande favorito, tá dividindo as atenções, mas tem uma gordurinha ali, né? E tá vindo bem, tá constante dentro do campeonato. Então, eu acho que vai ficar ali mais pro São Paulo ainda, esse título. Mas vai ser uma disputa bem legal até o final, que vai valer a pena acompanhar todos os capítulos. É engraçado que o Jorge Sampaoli trouxe muitos jogadores para o Atlético Mineiro e são bons jogadores, né? Ele trouxe vários jogadores de destaques, né? Entre eles, um dos principais que eu acho é o Vargas, né? Que inclusive fez gol, já teve várias oportunidades de fazer muitos gols nessas partidas que ele jogou. E o Atlético se fez um time forte, né? Trouxe o goleiro do Santos, né? Que também foi goleiro do Ceará, o Everson. Tem um time realmente forte, mas é porque é um time instável, né? É 8 ou 80. Ou ele ganha de goleado, ou ele perde também de goleado. É um time que ainda não tem uma estabilidade, né? O time do Atlético Mineiro. O Sampaoli, de modo geral, ele faz times assim. Se vai ganhar de muito, vai golear, mas se encontrar aí um tropeço, vai tropeçar e feio também, porque defensivamente as equipes do Sampaoli não são tão fortes, não são tão constantes, mas tem ataques poderosos, ataques velozes, ataques fortes, então é muito difícil você ver o Atlético Mineiro sair sem marcar, sem deixar um golzinho. Às vezes toma 5, mas faz um. É muito difícil não fazer o gol. E isso é uma característica do Sampaoli. Tem gente que acha que é melhor, a melhor defesa é o ataque. Tem gente que acha que é melhor apostar em ter uma defesa muito sólida e se sobrar tempo, marcar um golzinho. São características, escolas diferentes de futebol, mas deixa o Atlético Mineiro mais vulnerável, porque você sabe que ele pode entrar e golear, como ele pode entrar e tomar uma goleada. Então, essa instabilidade para um campeonato de pontos corridos é muito complicada. Agora, para quem não torce Atlético, nem Flamengo, nem São Paulo, ver esses times jogar é interessante, porque sempre tem muitos gols, tem muita variação no jogo, né? Jogos interessantíssimos. Eu gosto de ver esses times jogar, o Flamengo, São Paulo, o Atlético. Não torço por nenhum deles, por isso que não sofro quando acontecem as goleadas que eles perdem, né? Agora, falando um pouco de Copa do Brasil, teve aí o Grêmio, né? Falou de Grêmio ganhou do São Paulo de 1-0, o Palmeiras e a América Mineiro 1-1. Aí já estão falando aí que o Abel Ferreira está começando a perder a mão no Palmeiras. A galera não pode ter uns resultados assim adversos que a imprensa começa já a dizer que o homem não está dando certo. E o São Paulo já perdeu de 1-0, mas pode reverter, que é um jogo em São Paulo, né? Pode reverter muito bem. Mas agora sim, para você, desses 4 aqui, os favoritos para ganhar a Copa do Brasil. Olha, que difícil. Eu acho que o São Paulo jogou melhor que a equipe do Grêmio. Apesar de não ter conquistado o resultado, jogou melhor. Então eu acredito que vai conseguir reverter esse resultado aqui no Morumbi. Eu vejo uma grande possibilidade do São Paulo reverter esse placar. E já a equipe do América Mineiro, né, do Lisca, é uma característica que eu até cheguei a comentar antes do jogo. O América Mineiro, ele é mais perigoso quando joga fora de casa. Se você olhar dentro da competição, ele venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e empatou quando foi jogar na Independência. Jogou contra o Inter, venceu no Beira-Rio e perdeu quando foi na Independência. Depois ficou com a classificação nas penalidades. Então, assim, ele é um time muito mais agressivo quando tá fora.
Então, esse jogo no Allianz Parque que o Palmeiras conseguiu empatar, ficou no 1-1. E sem falar que o gol do América Mineiro saiu numa jogada erradíssima do Emerson Santos. Ele errou, entregou na cara do gol a bola para Ademir e fez: faz, tá só você e o Everton, faz o gol aí, cara. Boa sorte. Porque não tem o que falar daquele lance. Tirando isso, também o Palmeiras criou muito mais, chegou muito mais. Foram 22 finalizações do Palmeiras nesse jogo. Então, eu acredito que vai ser uma final entre São Paulo e Palmeiras. Mas eu sou bem bairrista. Eu preciso confessar que eu sou muito apegada, assim, sabe? Com as coisas. Então, eu sempre quero que no Brasileiro os times de São Paulo sejam melhores. Na Copa do Brasil, eu quero que os times de São Paulo cheguem até a final. Quando a gente está em campeonato internacional, eu torço para as equipes do Brasil mesmo, porque eu sou bem bairrista. Eu gosto que o futebol onde eu estou vivendo seja um destaque sempre, sabe? Então, como eu moro em São Paulo, eu acredito muito nessa força e nessa final entre o São Paulo e o Palmeiras. Seria bacana aí. Agora você falou em hegemonia de São Paulo, quem imaginaria, né? O Flamengo era o time hegemônico do Brasil. Aí pode ter uma final paulista no Campeonato da Copa do Brasil, pode ter uma final paulista, quem sabe aí na Libertadores, né? Tem o River versus o Palmeiras de um lado e o Santos e Boca Juniors do outro, né? Libertadores da América tá pegando fogo aí. River e Boca Juniors são duas equipes fortíssimas. E o Palmeiras e o Santos nem se fala, porque são campeões da Libertadores, né? Aí são vários títulos reunidos, né? Se eu não me engano, o Boca eu não estou de cabeça, estou lembrando se é 6 títulos que o Boca tem. Eu sei que tem muitos títulos aí, o River tem 3, uma coisa assim. O Santos é 3, né? E o Palmeiras é bicampeão, é um título. Me salva aqui que eu estou Tem com a uma cabeça. Libertadores. O Palmeiras, né? Então, pronto, deixar com você para você me falar aí sobre esses confrontos aqui. Para você, vai dar Brasil ou vai dar Argentina? Ai, que difícil. Eu vou torcer sempre pro Brasil. Eu sempre acho que vai dar um time brasileiro. Então, essa é uma questão aí. Mas eu acho que são dois confrontos muito complicados. A equipe do Santos, ela vem mordida, porque já apostaram contra ela, já contra o Grêmio, né? Falaram, do Grêmio não passa, mas de jeito nenhum. E aí eles reuniram ali toda a força do ódio mesmo e foram movidos por essa força para conquistar essa vaga. A gente via que o Santos entrou como se fosse uma final, sangue no olho, dividindo todas as bolas, indo o tempo inteiro para cima. E eu achei isso muito sensacional e é um ponto que a gente tem que sempre valorizar quando o time entra em campo com essa gana, com essa vontade de vencer. Então, eu acho que até pelo campeonato argentino não ter retornado, ter toda uma questão que as equipes argentinas, de modo geral, não estão tão bem entrosadas, né? Não estão trabalhando tanto, não estão com o físico tão em dia para aguentar a partida. Eu aposto nos dois brasileiros, eu aposto que o Palmeiras consegue vencer sim o River e o Santos vai vencer o Boca. E olha que eu gosto muito, viu, do Boca e do River. São dois times que eu gosto bastante também. Mas eu sou bairrista e acredito nos times brasileiros aí vencendo e trazendo mais um caneco para nós. Seria uma final inédita essas duas equipes na Libertadores, na final da Libertadores, né? Você falou aí, a gente está falando da Libertadores, eu estava me lembrando, eu vi o jornal hoje, que os países da América Latina, né, vão vacinar antes da gente, a gente vai ficar a ver navios na vacina da Covid, né? E é por isso que eu queria falar com você sobre isso, né? A gente está vivendo esse ano atípico, né? Sem torcida, sem festa. Eu perguntar a você qual a lição que você tira de todo esse processo da pandemia, né? Do que a gente está passando, do que a gente somos sobreviventes, né? Até aqui, né? Desse mundo do que está acontecendo. É um ano que a gente não pedia, né? Não pedia que ninguém imaginou o que ia acontecer, né? E também não pedia, né? A Deus, né? Quem tem fé em Deus, ao que você acredita, não pedia que acontecesse isso, né? A gente nem imaginava, né? Mas aconteceu e a gente está vivendo isso agora, né? Qual a lição que você tira para tudo isso, Bianca? Olha, é muito complicado. Eu acho que
A gente não tem como falar que a pandemia ensinou todo mundo, porque tem muita gente que passou fingindo que ela não existiu, que vive a vida como se ela não tivesse existido, mas eu acho que nos mostrou que a gente precisa muito um do outro, que somos uma comunidade, uma sociedade, que a gente tem que aprender a respeitar o próximo, a cuidar da gente para cuidar do outro também, porque o vírus ele não escolheu vítimas, né? Ele simplesmente foi pegando todo mundo. Ele não foi por classe, por nada. Ele nos colocou num papel muito de igual para todo mundo. E quem não conseguiu enxergar isso, não conseguiu ver que sem o próximo também não consegue fazer suas coisas, é uma pessoa que precisa colocar mais amor no coração, conseguir olhar para o outro, assim. Então, acho que o que a pandemia mais trouxe foi esse olhar de cuidado com o outro, com a gente e com o outro. Grande lição, realmente, amar o próximo, né? Amar as pessoas que nos cercam, né? É um sentimento realmente que a gente precisa mesmo. Eu acho que é difícil mesmo. A gente tem que admitir, né? A gente é ser humano, a gente vive guardando ranços, mágoas na nossa vida. Pessoas que passam pela nossa vida, a gente acaba se desentendendo. Eu acho que é natural do ser humano, né? Claro, aí vem o perdão, vem a reconciliação também, que são muitas reconciliações. Mas já a gente acaba guardando. Mas se a gente pensasse, será que essa vai ser minha última semana na face da Terra? Meus últimos dias? Será que eu vou passar esses últimos dias guardando toda a raiva das pessoas? Ou vou superar, sei lá? É isso que eu fico pensando às vezes, né? Claro que ninguém vai gostar de todo mundo, né? Todo mundo tem suas preferências de amizade, né? Mas você respeitar o próximo, né? Pelo menos, se você não gosta da pessoa, não tem... Eu fico assim, porque a gente pensa, tem gente que pensa assim, você tem que gostar de todo mundo, amar todo mundo. Não, eu acho que você tem que respeitar, você tem que entender o próximo, mas se você não gosta, fica bem longe, mas respeita, né? Eu acho que existem as afinidades, né, na vida. Eu acho que eu tenho muita afinidade com muita gente, tem uns que eu não tenho. Eu não vou me forçar a ter afinidade, não vou convidar as pessoas que eu não gosto para dentro da minha casa, né? E nem vou na casa dessas Sim. pessoas. Mas eu desejo assim, felicidade, eu desejo amor, eu desejo saúde para essas pessoas, eu desejo que uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, emprego, profissão, nos amores, né? Eu desejo tudo isso para essas pessoas. Mas cada um tem suas afinidades. Agora eu queria perguntar a você, Bianca, umas coisinhas rápidas, assim, só para a gente quebrar um pouco o gelo, né? Assim, não sei se você, assim, por exemplo, o que você gosta mais, né? Por exemplo, você gosta mais de filmes ou séries? Tem algumas preferidas, assim? Eu gosto de série, mas eu não tenho muita paciência porque demora muito. Então eu prefiro filme. E gosto de filme de ação e suspense. Ação e suspense, né? Bom, suspense, a gente fica naquela expectativa até o final, né? Para saber o que vai acontecer. Se o coração da gente bate, é interessante também. E time do coração? Eu vi você com a camisa de um time aí, né? Não sei se é esse. Eu sou beneditina. Eu torço pro São Bento. Olha aí, São Bento. Tá agora disputando qual competição agora? Então ele caiu, né, da Série C para a Série D, conseguiu fazer essa proeza maravilhosa. Ainda na final, com chance de ficar na Série C, foi perder por 3-0 em casa para o maior rival, o Ituano. Foi um dia maravilhoso, para a gente destacar, assim, uma emoção maravilhosa. Mas conseguiu também o acesso para a Série A do Campeonato Paulista. Então, ano que vem vai disputar aí com os grandes no Paulistão. Olha aí, o Thiago Fonseca falando Flamengo, dizendo que a Bianca torce Flamengo. A Bianca torção bem. Thiago, ele tenta me levar para a torcida do Flamengo, mas eu não vou, não. Aí o Thiago Fonseca, o Palmeiras não tem mundial, essa história que a galera continua, né, ainda. Agora sim, eu faço uma pergunta assim, responda, né, se quiser, que é livre. Amor ou profissão? Profissão. Profissão, né? Hoje realmente as pessoas estão preferindo mesmo a realização profissional, que é muito menos dolorosa, né? Eu amo a minha profissão, então eu fico extremamente realizada quando eu estou trabalhando. É um momento
que eu me sinto mais feliz comigo, com o mundo, com tudo. Eu acho que o meu melhor momento é quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo o que eu gosto. Então, a minha melhor versão é a minha versão profissional, então tá tudo certo. Com certeza, coisa boa saber você falar disso, que é a questão da autoestima, do amor próprio, né? Você se realizar profissionalmente com o que você gosta. E as pessoas vão ver sempre o valor em você, né? Quando você se valoriza, né? Agora sim, amizade, você sim, você tem as amizades, né? Mas amizade ou família, o que é que você gosta mais assim na proximidade? Ou os dois, sei lá. Eu sou viciada na minha família. Eu troco qualquer coisa no mundo pra estar junto com eles, pra estar com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. São pessoas que a minha vida sem eles não faz o menor sentido. Então, pra mim, a minha família vem em primeiro lugar acima de tudo. Acima de mim vem a minha família. E é melhor sonhar ou realizar? Eu não entendi, desculpa. Não, é melhor você sonhar ou você realizar? Ah, eu acho que a gente tem que sonhar, senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum, a gente não vive. São os nossos sonhos que nos movem e nos fazem acreditar nas coisas. Então, eu gosto muito de sonhar, porque é através dele que a gente realiza. E quando a gente não tem mais sonho, a gente não tem mais expectativa, a gente para. E parar não é legal. Então, sonhar é maravilhoso. Aragão Eduardo, assim, por sinal, uma profissional incrível, e a Penha Bruna, acho que é sua irmã, né? Eu também amo você muito, ela dizendo aqui, Rô Penha, eu também, as pessoas aqui demonstrando carinho para Bianca. E assim, você gosta mais, essa pergunta é assim, você gosta mais de viagem ou mais de estar em casa, assim? Eu amo viajar. Eu amo conhecer coisa nova, lugar novo, gente nova. Eu amo viajar. Viajar para mim é uma coisa assim de outro planeta. Eu fico feliz demais e volto mais tranquila, mais realizada. Eu adoro viajar. Assim como eu gosto de conhecer novos estados, eu gosto de conhecer novos lugares. Então viajar é sensacional. Tá aí, tivemos uma conversa maravilhosa, mais de uma hora de conversa com a Bianca Penha, né? Tentar ser uma conversa leve, né? Falamos de futebol feminino, futebol masculino, falar de algumas coisas também sobre esse momento que a gente está vivendo. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite, Bianca. A gente teve esse contato lá no curso lá do Shane, no Shane, né? Do Anderson Shane. E de lá para cá eu vinha falando com você no Instagram, mas eu acho que você não olha muito o Instagram assim não, né? Não é muito de olhar não, né? Instagram, rede social. Acho que você não olha muito, assim. Aí você olhou... Oi, pode falar. Eu trabalho com isso, então eu fico muito conectada nas contas dos clientes. E aí eu acabo não vendo muito as minhas mensagens, as minhas contas. E aí eu demoro para responder. E quando eu respondo, até o Eduardo que está aqui, ele me cobra bastante disso. Ele fala, você não vê minha mensagem? Desculpa, eu não vejo a mensagem mesmo. Eu sou uma pessoa horrível nisso. Eu preciso melhorar. É um dos pontos que eu vou dar um check aí para 2021. Mas para deixar claro que quando ela viu a mensagem, ela respondeu rapidamente e aceitou o convite. Eu gostei muito, fiquei muito feliz também. A gente aqui do programa Bola no Rádio, né, que é aqui de Fortaleza, agradece a você. Um Feliz Natal aí, tudo de bom, um ano maravilhoso para todos nós, né, Bianca? Eu que agradeço o convite, peço desculpa por ter demorado para ver, para responder, mas eu fiquei muito feliz com a oportunidade de vir conversar com você, aproveitar aqui o espaço para desejar um Feliz Natal para todo mundo, que, né, todos os sentimentos bons possam renascer no coração de todo mundo e que a gente tenha um ano muito mais próspero aí para 2021. É isso aí, tchau, tchau, fica com Deus, e o futebol aí, inventa e poupa para todos nós aí em 2021 com torcida nos estádios. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal, um abraço. Assim